A biometria agora é obrigatória na sua cidade. Quem ainda não fez o cadastramento tem até 1º de dezembro de 2019 para realizar o procedimento ou terá o título cancelado. O atendimento está sendo realizado no cartório eleitoral de Bom Jesus do Itabapoana, que fica na rua Expedicionário Paulo Moreira, número 67 Centro, no antigo Fórum. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 11 da manhã às 7 da noite. Você deve levar um documento de identidade oficial com foto e um comprovante de residência atual. Se tiver o título de eleitor, leve também. Mais informações pelo telefone 3831-2430. Não perca seu título, garanta seu direito de votar. Não pode faltar ninguém. Começa agora na Transvale FM Direito ao Ponto. Um programa que fala tudo sobre leis, Constituição, direito e deveres. Direito ao Ponto no ar. Ótimo dia para você ligado na Rádio Transvale. Todas as sextas, a partir das 10 horas da manhã, nós temos esse programa que é um programa muito bacana. Um programa que passa muita informação para você, ouvinte da Rádio Transvale. Acompanhando agora também ao vivo nas redes sociais, acompanhando no Facebook com transmissão ao vivo, diretamente daqui do estúdio da Rádio Transvale. E lembrando você que pode participar também deste programa, mandando a sua mensagem, tanto no Facebook, mandando a mensagem também no Zap da Rádio Transvale, 022 99890 6671. Aproveito também e falo com você que às vezes não pode nos assistir, né, no Facebook, para você baixar o aplicativo da Rádio Transvale. No Google Play você baixa o aplicativo, leva a Rádio Transvale aonde você for e não precisa de fone de ouvido. Estamos aqui com o nosso amigo, Dr. Túlio. Fala, Dr. Túlio Fiore, ligado na Rádio Transvale. Ele que vai falar um pouquinho hoje sobre questões de concurso público, gente. Um tema que foi aí muito debatido nessa semana. Um tema aí que serve de modo geral, não somente para aqui, para Bom Jesus do Itabapoana, mas sim para um modo geral. O que você pode fazer? Porque muita gente presta concurso público em diversas áreas. Em diversas áreas tem concurso. Então, você vai ficar muito bem informado agora aqui na Rádio Transvale com o programa Direito ao Ponto. E eu já dou meu bom dia para o meu amigo Dr. Túlio. Ô, Dr. Túlio, obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Marcelinho. Bom dia aí, nossos queridos ouvintes que nos acompanham no seu carro, você que está aí em casa, já começando a preparar o almoço, você que está aí trabalhando e também está ligado aí na gente, você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, pela transmissão aí ao vivo ou através do YouTube, pelo vídeo disponibilizado. É um prazer estarmos aqui em mais um programa e hoje a gente vai estar compartilhando aí sobre questões aí envolvendo concurso público. Beleza, doutor Túlio, é uma questão aí que muita gente falou comigo na Rádio Transvale, muita gente perguntou, mas ali o concurso, como é que vai ficar, rapaz? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas de um modo geral, a gente vai começar a pegar desde o princípio, né? Os cuidados que você já tem que ter com o concurso público, começando a tirar suas dúvidas. Quais as informações estão no edital de um concurso público? O que deve conter tudo no edital? O edital, doutor Túlio, é o ponto inicial, é aquela partida, não é, do concurso público. E ali tem tudo que você vai precisar para poder prestar o concurso público. Veja bem, no edital estão todas as informações sobre os requisitos exigidos, por exemplo, para o cargo em que o candidato vai concorrer. Vai estar ali incluindo, por exemplo, a idade que ele pode ter mínima e máxima, escolaridade, algum título, jornada de trabalho, valor da taxa, todas as informações referente ao concurso público estarão ali descritas no edital. Por isso é muito importante que antes mesmo que o candidato inicie ali a sua jornada de estudo das matérias, que também estarão descritas no próprio edital. Muitos editais vêm inclusive com a indicação dos livros, dos autores a serem estudados. É importante que o candidato estude o próprio edital. Muitos concursos, por exemplo, não pode a prova ser marcada com caneta azul, por exemplo.
Só pode ser utilizada a caneta preta. E aí o candidato chega para a prova, senta para fazer a prova e a caneta dele é azul. E ele não tem a caneta preta ali e causa um transtorno. Um outro detalhe simples, no edital vem descrevendo até mesmo o tipo, não só a cor da tinta, mas o tipo da caneta. A caneta ela tem que ser de ponta esferográfica, ela tem que ser de corpo transparente, tudo vem descrito ali. Então é importante o candidato, antes de tudo, estudar o edital, porque no edital vem todas as informações. Muitos editais, no final dele, inclusive, vem um quadro prevendo todas as datas, todas as programações daquele concurso. Data de prova, data de recurso, quando e onde você pode interpor o recurso. Então, estude, primeiro de tudo, o edital. Beleza, doutor Túlio. É muito importante nós estarmos falando isso, porque às vezes a pessoa esquece de dar uma olhada no edital e pode ficar de mãos atadas. E se está no edital, né, doutor Túlio, a gente entende que a pessoa tem que seguir aquilo que está no edital. Se tiver tudo, se você fizer alguma coisa fora do edital, a responsabilidade toda é sua. O edital é a lei máxima do concurso público. Isso é aí. A lei máxima do concurso público. O concurso ao qual você está prestando deve seguir todos os parâmetros que estão no edital. É ali em que está tudo previsto. E é ali que você deve se atentar, porque às vezes a falta de atenção a um dos requisitos vai culminar com a sua desclassificação. Então, aí, olha só, fiz a inscrição para um cargo que não tem escolaridade exigida. Posso obter a devolução da taxa? Aqui é uma situação de desatenção do candidato, né? Vamos Isso, dizer já estava falando, já começa pelo edital, então... Justamente, vamos dizer que o determinado cargo exige graduação em 3º grau. E o candidato tem o 2º grau completo. E ele vai lá e faz a inscrição para aquele cargo. Lamentavelmente foi uma desatenção. E aí não tem o direito de devolução dessa taxa. Porque afinal o direito não socorre os que dormem, né? E a gente também não pode alegar torpeza em benefício próprio. Isso aí você podia ter lido antes e observado. Já que não observou, então, infelizmente, essa taxa não vai ser devolvida. Aí entra outra questão também aqui, né, doutor? Eu acho que segue tudo a mesma linha. Olha só, fui aprovado para um cargo, só que não tem escolaridade ou a carteira de motorista exigida para poder estar nesse cargo. Posso dar entrada na documentação e providenciar a falta? Isso é permitido, doutor Túlio? Então, Marcelinho, já aconteceu, já. Aqui é importante, porque existe um detalhe. Aqui a gente pode até dizer também, responder uma pergunta que é frequente, se menor de 18 anos pode fazer concurso público ou não. Uhum. É importante ler o edital e ver se lá determina que no momento da inscrição o candidato tem aquele requisito. Por exemplo, que ele tenha, no momento da inscrição do concurso, ele comprove que ele tenha a escolaridade exigida, ou que ele tenha a idade mínima exigida, 18 anos, ou se isso é exigido somente no momento da posse. Porque o momento da posse pode ocorrer daqui 2 anos, ou pode ocorrer, dependendo da validade do concurso, daqui a 4 anos. Então, um sujeito que é exigido que ele tenha 18 anos completos na data da posse, se o concurso tem validade de 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos, nós estamos falando de 4 anos de validade de um concurso, ele pode fazer essa prova com 16 anos de idade, que quando ele fizer a posse lá na frente, ele vai estar com 20. Ele vai ter suprido o requisito. Agora, se o edital do concurso prevê que, no momento da inscrição, o candidato tem aqueles requisitos ali, escolaridade ou idade mínima, completos, atendidos, aí você não pode nem se inscrever. E se inscrever, a sua candidatura ali, aquele cargo, pode ser eventualmente impugnada por você não ter os requisitos ao tempo que era exigido pelo edital. Ô, doutor Túlio, ainda sobre essas questões, esses passos iniciais, prazo de homologação
para aí as vagas. Como consigo saber esse prazo? Isso já tem que estar vindo no edital também, ou a empresa que está fazendo pode publicar posteriormente? Tem que vir já no edital também, já tudo estipulado? Mais uma vez, parece repetitivo, mas é importante você entender que o edital, querido ouvinte, é a lei máxima do concurso público. E você precisa estudá-lo. Então, qualquer tipo de prazo para homologação, o que é prazo para homologação? Vamos dizer, a validade do concurso. Durante aquele período de validade do concurso, os candidatos aprovados, eles podem ser convocados à medida de que haja necessidade das vagas, tá? E a própria convocação, prazo para convocação, quando ocorrerá, a forma que ocorrerá a convocação, se vai ser por publicação no Diário Oficial, se vai ser por convocação pessoal, tudo isso vai estar perfeitamente descrito no edital. Se não estiver isso descrito já inicialmente no edital, o candidato, antes mesmo de se inscrever, pode impugnar aquele edital por omissão. Todos esses fatos já têm que estar declarados no próprio edital. Perfeito, perfeito. Continuando a essas perguntas aqui, e olha só, tem uma coisa interessante. Nome sujo implica com essa questão de concurso público? Estou com o nome aí sujo. Caso eu passei no concurso, fui aprovado, implica alguma coisa sobre isso? Não implica em nada. Muitas pessoas ficam preocupadas, né, Marcelinho? Várias pessoas já me questionaram: doutor, eu tô para fazer um concurso, mas eu tô com meu nome negativado, não tem como entrar com uma ação pra gente tirar isso? Não. E nem aí serve também para impedimento com pessoas com tatuagem, alguma coisa assim? Tem algum tipo de restrição, alguma coisa nesse fato? A tatuagem existe uma restrição. Ah, sim. A tatuagem existe uma restrição. O nome negativado, não. Ele nunca vai ser impeditivo para você assumir um cargo público. A tatuagem, qual que é a restrição que existe sobre a tatuagem e concurso público? A tatuagem não pode ser ofensivo aos princípios constitucionais brasileiros. A título de exemplo muito claro aqui para que você possa entender. Se você tem uma suástica, a marca do nazismo, que a gente sabe que foi algo odioso que aconteceu no mundo, né? Uma ditadura que promoveu ali o genocídio de diversas pessoas, queria o extermínio de uma raça. Então, se você tem uma tatuagem dessa, vai contra os princípios constitucionais brasileiros. E aí sim, nesse caso, pode ser que a tatuagem te impeça de assumir um cargo público. Agora, as demais tatuagens, eu tenho tribal, eu tenho o nome da filha, eu tenho... Não importa, não importa. Eu tenho amigos juízes, desembargadores, promotores, que tem inclusive um que aposentou agora e é um doutrinador. Esse não é meu amigo, é alguém que eu admiro, Afrânio Silva Jardim. Ele tem o corpo quase todo tatuado. Quase todo tatuado, e era promotor de justiça. Então a tatuagem por si só não te impede, desde que essa tatuagem não seja contra os princípios constitucionais brasileiros, certo? Correto, perfeito, doutor Túlio. Doutor Túlio, e aí, vamos falar então um pouquinho sobre pessoas com a idade mais avançada, 65 anos ou mais, pode prestar o concurso público. Se essa pessoa também já for aposentada, ela pode estar ingressando novamente? Tem alguma restrição sobre isso também? Porque às vezes a pessoa está na atividade plena da vida, está querendo dar um norte a mais, está querendo fazer um concurso. E aí? Então, Marcelinho, em regra, o limite para assumir um cargo público é 70 anos de idade, tá? Então, a idade limite aí para ingresso no emprego público seriam 70 anos. Uhum. Se você tem 70 anos completo ou mais, dificilmente você conseguiria assumir devido aí a questão de aposentadoria compulsória pela idade. Então, dificilmente você conseguiria assumir. Tá aí para ser passado a PEC da Bengala, que o pessoal chama, que é para subir de 70 para 80 anos, mas por enquanto a idade limite seria de 70 anos. Entendi, perfeito. Olha só, e agora vamos começar a falar sobre questões de edital,
vamos falar de cláusulas, vamos falar de direito que você tem também, ouvinte da Rádio Transvale. É um tema muito importante, você pode participar também no zap da Rádio Transvale, mandando aí a sua mensagem no 022 99890 6671. Até mesmo, né, doutor Túlio, mandando sugestões de temas para nós da Rádio Transvale. Vai ajudar a gente a fazer o programa aqui, um programa completo para você. Bem, se uma cláusula do edital não for respeitada, como por exemplo, local de prova, local de prova diverso, específico no edital. Por exemplo, no edital estava um local, e aí precisou mudar o local da prova, ou não comportou, como a gente estava conversando, né, doutor Túlio, naquele local, precisou ser mudado, colocando em outro local ou em outra cidade. O que ele pode fazer? Isso aí é correto? É certo? O que o candidato pode fazer se isso acontecer? Marcelinho, essa situação é uma situação até que nos remete aqui ao concurso público de Campos, salvo em 2012, algo assim, em que no edital do concurso previa que todas as provas seriam aplicadas dentro do município de Campos dos Goytacazes. Só que houve um volume considerável de inscrições e a cidade não comportava o número de inscritos, isso a alegação da banca que organizou. Porque Campos a gente sabe que é muito grande, tem uma estrutura de universidades, escolas muito grande. Então, essa era a alegação da banca. E sob essa alegação, os candidatos, quando eles foram ali ter acesso ao seu cartão de inscrição, onde ali previa o local da prova, foram surpreendidos, muitos foram surpreendidos com o local da prova sendo Rio de Janeiro. A pessoa teria que se deslocar de um deslocamento de 1h30, que seria de Bom Jesus a Campos para fazer uma prova, teria que se deslocar quase 8 horas para ir fazer a prova na cidade do Rio de Janeiro. Com isso, houve muitas pessoas reclamando na internet, fazendo ali um rebu danado sobre essa questão, dizendo que era um absurdo, que estavam sendo prejudicados, que teriam que ir para o Rio, quem vai para aqui se desgasta menos e sairiam bem na prova, né? E aí, só que muita gente reclama e pouca gente busca ação. Eu entrei com uma ação que para minha esposa na época, e a gente suspendeu o concurso de Campos. Só que dentre mais de 180 mil inscritos, tivemos somente 2 ações protocoladas reclamando isso, que foi o da minha esposa e o da minha prima. Fui eu que me protocolou. Suspendemos um concurso para 180 mil pessoas por causa de 2 pessoas. E aí acaba que eu fui obrigado ali a fazer um acordo para que essas 2, que foram as únicas indignadas que entraram na justiça, que o resto, como não reclamou na justiça, entende-se que aceitaram. Estavam reclamando no Facebook, que não é o caminho. Então eu tive que fazer um acordo para que elas fizessem a prova em Campos. E o restante, infelizmente, foi para o Rio. Depois o concurso foi cancelado, uma bagunça desgraçada. Então, com isso tudo, o que eu tenho para dizer para o querido ouvinte aí? Se uma cláusula do edital não for respeitada, se houver o descumprimento de alguma cláusula, como um simples local de prova, se tiver determinado lá que será na cidade X e for feito na Y, cabe ao candidato que se sentir lesado buscar o auxílio aí de um advogado, de um defensor público, se não tem condição de arcar com os custos de um advogado, para pleitear na justiça a impugnação desse ato, porque está contra, vamos dizer, a lei máxima do edital, que é o que rege o concurso público. Tem que ser cumprido o que ali está. Então, se foi descumprido algo, busque auxílio imediato. Não espera para ver os desdobramentos, que às vezes fica muito em cima, e aí você vai ter mais prejuízo do que resultado. Perfeito, doutor Túlio, porque isso aí, como você falou, você com apenas aí 2 pessoas reclamando, conseguiu paralisar o concurso todinho. Imagina se mais pessoas... Se fossem centenas de ações... entrasse aí e poderia parar tudo mesmo, como você conseguiu aí, e é um direito seu. Você tá lutando
por um direito que é dessa pessoa, né? Dessa pessoa que vai fazer o concurso público, porque foi destinado uma área. Se fosse até mais perto, né, doutor Túlio, eu acho que... Talvez não geraria tanto transtorno. Com certeza. Vamos fazer em Itaperuna, uma parte e tal. Só que as pessoas tiveram que se deslocar 8 horas de viagem até o Rio. E chegaram lá, não tinham provas. Chegaram lá no local das provas, não tinham as provas disponibilizadas para eles. Tamanha desorganização da banca. Só que, infelizmente, tiveram que passar por todo esse transtorno. Lamentável, lamentável mesmo. E aí, dando continuidade ao nosso programa Direito ao Ponto, sobre essa questão aí, né, do edital. E aí, fiz a prova, percebi que o envelope da prova estava violado. Ou havia alguma identificação nas provas. Ou seja, algum tipo de violação, alguma coisa que você percebeu que estava errada, ou até mesmo alguma pessoa sendo beneficiada de alguma forma ali dentro do concurso. Eu já vi no Enem até gente com ponto, né, fazendo provas do Enem. O que a pessoa pode fazer se alguma identificação estiver errada? Ou até mesmo uma pessoa com celular escapou, ela conseguiu entrar com o celular na prova, que não pode, né, gente? Então, o que se deve fazer quanto a isso, doutor Túlio? Qualquer suspeita ou evidência de irregularidade, como, por exemplo, um simples envelope violado, um simples envelope onde vem as provas violado, porque quem faz concurso público sabe, você entra na sala, vai ter lá um envelope com todas as provas dentro. O fiscal da sala normalmente apresenta ali para os candidatos: olha, esse envelope vocês estão vendo, ele não está rasgado, ele está aqui lacrado, e eu vou abrir agora para vocês verem que está tudo perfeito. Se perceber que há uma violação desse envelope, se perceber que há um candidato com ponto eletrônico, com um celular, com algum tipo de material estranho à prova, se perceber que nos próprios cartões resposta ou nas próprias provas existe algum tipo de marcação, né? Aqui no concurso de Bom Jesus foi levantado aí a possibilidade de provas terem vindo com as respostas certas negritadas. Isso, né? aconteceu. De um cargo com as respostas de cada questão negritada. Então, assim, se há essa suspeita ou indício de fraude, é importante que o candidato denuncie imediatamente, primeiro ao fiscal da sala. Se o fiscal da sala não tomar nenhuma atitude, ao coordenador do local aonde está sendo aplicada a prova, que é a autoridade superior àquele fiscal. Se não tomar nenhuma atitude, no caso de pontos eletrônicos e celular, nesse caso é passível até mesmo de acionar a polícia, porque é crime, ali está ocorrendo um crime. Se for o caso, como o caso que supostamente aconteceu aqui em Bom Jesus, e eu digo supostamente porque eu não estava nem na cidade, eu não tive acesso, eu vi o que as pessoas estão debatendo aí, cheguei quarta-feira e vi o que as pessoas estão debatendo, e parece que não é só suposto, porque a banca parece que remarcou a data da prova. Então, assim, se acontecer isso, o que tem que ser feito é uma impugnação junto à banca. Se a banca não der notícias num prazo, não der resposta num prazo razoável, o candidato deve buscar o auxílio, a orientação jurídica, para ver ali resguardados os seus direitos, porque algo de ilícito aconteceu e que esse ilícito proporciona o desequilíbrio da isonomia entre candidatos, porque alguns estão sendo beneficiados, né? Então a lisura do concurso passa a ser descredibilizada. Muito bom mesmo. Doutor Túlio, nós temos aqui uma participação pelo Facebook da Rádio Transvale, a Silvana Padilha. Deixa eu pegar aqui para poder estar falando com você. Bem, ela mandou o seguinte aqui pra gente, olha só. Fiz o concurso onde no edital não havia carga horária. Como que fica então, se não há carga horária da onde que ela está, da área que ela está prestando o serviço?
Aí, vamos supor, poderia colocar uma carga horária depois aí, não, você vai, o concurso, vamos supor, 20 horas, não, agora você vai trabalhar 40. Normalmente... Como pode se proceder sobre isso? Normalmente, nesses casos, existe uma legislação própria do cargo, ou estadual, ou federal, ou municipal. Aí eu não sei sobre qual cargo, mas normalmente já existe uma legislação própria regulamentando a carga horária daquele cargo. Tá? Então, por isso que talvez não constou no edital. Mas é passível de, quando da publicação do edital, se impugnar pedindo para que conste. Tá? Mas então, ela pode fazer alguma coisa agora? Não, agora não. Agora porque já passou o prazo de impugnação. Tem que fazer antes. Tem que fazer antes. Antes da realização das provas, e é por isso que em muitos concursos públicos você entra lá no site, né, onde você fez sua inscrição, para acompanhar de repente o local da prova e tal, e você vai vendo assim, edital, e aí embaixo assim, retificação, edital retificado, edital retificado, é porque pessoas apresentaram impugnações de alguns erros que ocorreram dentro do edital e a banca foi retificando aquele edital. Entendi, então agora já passou o tempo possivelmente, de tá fazendo. Possivelmente tem alguma legislação própria do seu cargo. Então busque aí junto ao ente ao qual você fez o concurso, se é municipal, vai junto à prefeitura, faça uma pesquisa que provavelmente já tem uma legislação própria ali determinando a carga horária do seu cargo. Beleza. Doutor, ainda sobre essa questão de ter dado algum problema, né? Deu problema, suspeita de fraude numa determinada área de atuação, como a gente está falando aqui. Bem, as pessoas foram lá, fizeram a prova também, né? O que as pessoas podem fazer quanto a isso? O concurso pode ser totalmente anulado quanto a isso? Todo o concurso? Ou só aquela determinada área que a pessoa fez a prova pode ser anulado? E aí, eu digo o seguinte, as pessoas fizeram as provas, percebeu isso após ter feito as provas. Não foi falar com o organizador, com a pessoa que estava aplicando. Foi falar, não, percebeu após. Então, o que pode ser feito após ter constatado isso? Na hora da prova, o pessoal com nervoso, não conseguiu. E aí? Como que pode ser feito tudo isso? Marcelinho, o que pode ser feito é o seguinte. Se a gente trata de um dano coletivo, onde não é um candidato sendo prejudicado, mas são centenas, dezenas, a gente não sabe numerar aqui, né, quantos são, é um dano coletivo, compete aos candidatos buscarem o auxílio do Ministério Público. Informar isso ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, e no caso aí de coletividade, ele pode atuar. Se é um dano pessoal, olha, não foi muito, as pessoas foram alguns pontuais e tal, esse candidato deve buscar a orientação jurídica de um advogado para que possa analisar a circunstância e ver se é o caso de anulação total do concurso, porque afinal o concurso todo foi organizado pela mesma banca. Essa banca, de certa forma, há um descrédito diante aí de um erro grave como esse, né? Então, assim, buscar o auxílio do advogado para que ele possa analisar criteriosamente e ver se seria o caso de uma determinada ação judicial buscando a anulação do concurso como completo ou se seria anulação pontual para as provas do cargo ou mesmo se seria uma questão ainda mais pontual quanto àquele candidato. Vamos dizer que um candidato ele tenha necessidades especiais, ele é portador de necessidades especiais. E ele informa isso na inscrição. E aí, quando ele vai fazer a prova, não disponibilizaram para ele. Ele é deficiente visual e não disponibilizaram para ele ali alguém para auxiliar a prova. Então ele foi prejudicado e só ele foi prejudicado. E a prova que deve ser anulada é a dele, não de todos os outros, né? Então isso demanda de uma análise muito pessoal, tá? E criteriosa. Eu seria aqui temerário de dar um parecer sobre a circunstância sem antes ter analisado por completo. Mas eu digo que pode ser o caso de anulação total, pode ser o caso de anulação específica do cargo ou até mesmo para um candidato.
tá? Perfeito. Doutor Túlio, nós já estamos caminhando para o final. Uma coisa que assim, eu fiquei na dúvida, e uma dúvida pessoal, é o seguinte: acontece tudo isso que a gente falou aqui, não é? Bem, o órgão que contratou a empresa pode ser penalizado de alguma forma, e se houver manifestação coletiva, igual você falou, pode-se exigir que seja contratada outra empresa para poder fazer o concurso, porque pelo que a gente viu, dando um exemplo de Bom Jesus, e isso, gente, pode ser com outras empresas, desde o começo esse concurso público já vem aí com diversos questionamentos. Então pode-se exigir que contrate-se outra empresa para poder fazer o concurso público também? Esse aí seria, vamos dizer assim, um caso em última, né, última gravidade, vamos dizer assim, né? Não seria uma questão do erro pontual, seria uma questão que isso pode ter acontecido apenas um erro pontual, não uma fraude dolosa, vamos dizer assim, da prova, porque eu acredito muito pouco provável que seria uma fraude dolosa colocar todas as provas com as respostas certas. Acho que seria pouco provável isso. Seria outra forma de, vamos dizer assim, de que fosse menos identificado. Isso, na verdade, para mim, demonstra, de repente, uma desatenção do organizador do concurso, em que ele desatentamente deixou marcado, né? Mas é óbvio que isso demanda de uma análise mais apurada. Mas, se numa análise mais apurada identificar que houve uma fraude dolosa, de que aquela empresa não tinha capacidade técnica para realizar esse concurso público, de que essa empresa já teve problemas em outras cidades, em outros concursos, envolvendo impugnações, envolvendo suspeita de fraude, se chegar nessa questão, pode sim acontecer o cancelamento aí da contratação dessa empresa, determinação de devolução de todas as taxas de inscrição e, em último caso, a responsabilização do responsável Poder Executivo sobre a contratação dessa empresa, tá? Mas tudo isso são questões que devem ser analisadas com bastante critério. Perfeito, perfeito. Olha, gente, o programa Direito ao Ponto tá ficando por aqui. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que pode ser interessante, né? Fiz a prova para um determinado cargo, fiquei no cadastro de reserva. A gente acho que não chegou a comentar sobre isso ainda. E descobri que durante a validade do concurso foram contratadas pessoas sem concurso público para o mesmo cargo. Isso acontece demais. Demais. O que eu posso fazer quanto a isso, doutor Túlio? Vamos dar um exemplo aqui? Essa pergunta é muito interessante. Vamos dar um exemplo claro aqui. Você fez a prova de concurso público para professor infantil. E aí tinham 2 vagas mais cadastro reserva. Você não passa nas 2 vagas, fica no cadastro reserva. Aquele concurso ele tem validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, vamos dizer. Então são 4 anos. Às vezes, falando aqui que esse concurso, vamos dizer que é municipal. Uhum. E às vezes o município aqui já passou por uma e já está na segunda gestão. Já dele, de repente. Outra gestão aí, ó, veio. E começaram a contratar pessoas por fora. Começaram a colocar pessoas na escola. E você, candidato, tem essa notícia. Falou, opa, peraí, meu concurso, que eu fui aprovado, estou em cadastro reserva, está dentro da validade o meu concurso, e eles estão contratando pessoas fora do concurso. Perfeito. Cabe a esse candidato buscar o auxílio de um advogado ou de um defensor público, se você não tem condição de arcar com os custos de um advogado, para buscar judicialmente o reconhecimento do seu direito. Aquelas pessoas devem ser desligadas, afastadas, e quem deve ser chamado, já que há contratação, então há vaga. E quem tem que ser chamado é quem foi aprovado no concurso público e não contratados. Aí, mais uma vez, nós ressaltamos aqui na Rádio Transvale como que você deve acompanhar o edital,
como que você deve acompanhar todo o processo do concurso público, sempre está entrando, sempre está fiscalizando, sempre está buscando notícias, porque tudo isso vai fazer com que você possa estar requerendo os seus direitos e estar aí, como o Dr. Túlio falou agora, está sendo pegando aquela vaga, vamos dizer assim, de uma pessoa que às vezes está sendo contratada. Você passou no concurso público, então você tem o direito de estar lá se o órgão está contratando aí pessoas para poder fazer um cargo que é seu. Sem dúvida nenhuma. E o que as pessoas precisam, Marcelinho, se conscientizar é de que a gente deve debater menos em rede social e buscar mais orientação com quem entende. Não adianta você ficar discutindo em rede social. Não adianta você ficar lá postando foto de prova, ficar lá discutindo, fazendo textão, xingando Deus e o mundo. Não vai resolver o seu direito. O direito não socorre os que dormem. Tem coisas que você tem um prazo curtíssimo para reclamar. Passou aquilo ali, não tem o que fazer. É chorar. É entrar no quarto, trancar a porta e chorar lá. Então, não perca seu tempo com isso. Se você é lesado no seu direito, busque o reconhecimento do seu direito e busque orientação jurídica para que você possa ter o reconhecimento do seu direito. Com certeza, com certeza. E o programa Direito ao Ponto está aqui para isso, para poder te incentivar, para você saber dos seus direitos, está aqui para poder te informar da melhor forma possível. E agora eu agradeço o Dr. Túlio pela participação, deixa as considerações finais. O Dr. Túlio aí tem diversos vídeos também que você pode acompanhar no Instagram, no YouTube, o cara é fera. Então pode acompanhar lá e eu peço para poder deixar também aí as suas redes sociais, né, doutor? Marcelinho, eu já agradeço aí a cada um que está nos ouvindo, nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube. É um prazer estarmos aqui compartilhando do direito. Você que deseja seguir e ter outras dicas, tá lá no Instagram, @drtulio.fiore, no Facebook Túlio Fiore e no YouTube Túlio Fiore. E deixo aqui também o meu abraço para o nosso amigo Dr. João Paulo Gelandi. Acompanha lá no Instagram, Professor João Paulo, que ele também compartilha várias dicas lá. Muito bom. Obrigado, doutor Túlio, pela sua participação aqui na Rádio Transvale. Agradeço a todos vocês pela audiência, pelo carinho. Sexta-feira que vem nós temos mais Direito ao Ponto aqui na sua Rádio Transvale FM, com esse programa muito bacana para você na 87,7, beleza? Um abraço, doutor Túlio. Valeu, o programa Direito ao Ponto ficando por aqui então nas ondas da Rádio Transvale FM. A Transvale FM apresentou o programa Direito ao Ponto. Transvale, toda hora é hora, 87,7. Apoio Cultural. O seu carro 0 km está na Grafite Veículos em Itaperuna.